Olá, meus caros, estamos aqui para dar o pontapé inicial a mais um devocional e nessa oportunidade nós vamos prosseguindo as meditações no livro de Salmos. Esse é o Salmo de número 26. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Então, geralmente, por volta desse horário, se conseguimos, se não tiver nenhum problema com a internet, nós vamos fazer ou voltar a fazer as lives e aí referente ao devocional que eu fazia no final do ano passado, de 2018, sempre próximo do meio-dia. Como está difícil fazer nesse horário, então faremos exatamente aí a partir das 22 horas ou até as 23, enfim. Ok? Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Para quem não sabe, devocional é a leitura do texto bíblico, a explanação da palavra, ou seja, a pregação, e depois no final uma oração. Eu só vou, antes de começar, ver se o áudio está tudo ok, se está ocorrendo a transmissão como eu espero que assim ocorra. Também já vou compartilhar a tela com vocês para colocar, obviamente, o texto sagrado aí, ok? Ele já está ao vivo aqui. Não tem ninguém em live no momento. Se tiver, eu vou ver também as mensagens. Então tá tudo ok. Vamos lá, vou compartilhar agora a tela para ler o texto. Aliás, vou ver se consigo colocar o próprio tradutor do Google, ou a voz do Google, para ler o texto sagrado. Compartilhei agora. Vamos lá, vamos ver se está funcionando. Salmo 26, são 12 versículos. Vamos colocar aqui para ouvir. Tá, vamos lá. Vamos ler o texto sagrado mesmo. Ia colocar para a voz do Google ler, mas não pegou, então vamos lá. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. No Senhor não vacilarei. As atrapalhações aqui que, bom, agora já deu. Examine-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens em conversa com homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores ou de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lava as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação na tua casa e lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma como os pecadores, ou com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Vou voltar agora a imagem para mim. Parece que já até estava, né? Já estava mesmo e não tinha compartilhado. Bom, então foi por isso que não deu certo lá. Mas enfim, já lemos o texto base. Vamos lá. Então é um salmo de Davi. Salmo de Davi que nos faz refletir sobre o caráter de um cristão, sobre ser sincero, transparente, ser um homem e uma mulher de Deus de fato. Porque Davi tem a audácia de dizer: Senhor, julga-me. Senhor, examina-me aqui e me julga. Eu quero passar pelo teu tribunal. Eu quero passar pelo teu julgamento. Eu quero que o Senhor, de fato, me julgue. Por quê? Porque Deus tem a reta e a sincera justiça. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Já dizia Jesus, porque Deus assim o julga. Então, Davi já pede ao Senhor que o julgue, porque não adianta o ser humano julgar.
Porque o ser humano é falho, é hipócrita, é dissimulado, acha que é mais santo que outrem, mas Deus é justo e Ele conhece nós no mais íntimo e mais profundo, examina a nossa alma, nosso espírito, Ele examina tudo que nós pensamos ou deixamos de pensar, nosso consciente e subconsciente. Então não tem como nós escapar da examinação, do julgamento de Deus, porque seus olhos são como chamas de fogo que contemplam tudo. E Davi diz: julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Quem tem essa audácia? Quem pode dizer diante do Senhor agora: Senhor, julga-me, porque eu tenho andado em sinceridade? Quem não tem a consciência, então, pesada? Quem tem a consciência limpa para pedir o julgamento de Deus? Quem é que pode fazer isso? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós, né? A Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo. E por outro lado, nós temos também tanto o malefício como a benesse. O malefício, se a gente está em pecado, e a gente às vezes até soberbo, não quer que o Senhor, né, trabalhe, ou julgue, ou nos exorte, porque Deus repreende, castiga todos os quantos Ele ama. Mas, se pensarmos pelo lado positivo, até é muito bom, porque pelo menos não vamos estar à mercê de uma justiça, de um julgamento fraudulento dos homens, que nos apontam, que nos enganam, que dizem isso e mais aquilo de nós, que fofocam, que passam mentiras, fake news, que querem ver nosso mal, nossos males, que querem ver nós sofrendo, que zombam, têm prazer em estar falando mal das nossas pessoas, coisas que nem são verdade. E Davi estava passando isto. O contexto do texto que acabamos de ler, de Salmo 22, nos diz isso. Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Tenho confiado também no Senhor sem vacilar. Isso é muito importante, né? Sem vacilar. Quem está em pé, cuida para não cair. A Bíblia diz: olhai, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, Davi estava se reerguendo depois de ter caído. Porque, como diz a máxima, não está na Bíblia, mas é sempre dita nas pregações: o cair é do homem, o levantar é de Deus, porque Deus pode tudo mesmo. E Davi, já voltando a si, voltando a ser aquele homem santo, puro, coração segundo Deus, julga-me, Senhor. Porque se a minha consciência está limpa, o que eu tenho a temer? Quem não deve, não teme. Não é verdade que diz o ditado? Se você não deve, você não teme. E eu até diria ainda que você é pecador mesmo, mas Deus olha para você e vê que tem sinceridade, não tem o que temer, porque Deus vai usar de misericórdia. Lembramos da passagem de Natã. Natã fora indagado por Filipe sobre o Cristo, se ele acreditava e tal. E Natã, então, soube que o Cristo poderia ser aquele Jesus lá de Nazaré. E ele perguntou para Filipe: porventura, pode vir alguma coisa de Nazaré boa? Ou alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus ouviu de longe e disse que tinha avistado ele em um determinado lugar. E ele já ficou pasmo, porque de fato só Deus poderia ter visto onde ele estava. E Jesus disse o seguinte para ele: vejo que você é um judeu sem dolo, ou seja, sem engano. Mas vai você ser sincero, mesmo estando errado, entre aspas, do que você aparentar uma falsa piedade, uma falsa santidade. Né? Você aparentar ser o sacrossanto, ser mais do que santo. Quando você está julgando alguém de modo precipitado, que Cristo condena isso, você está querendo ser melhor que alguém. Esse é alguém. Você está errado. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. E é principalmente nesse sentido. Para não julgar precipitadamente, porque todo mundo há de prestar conta diante do Senhor por qualquer palavra que saia da vossa boca de modo frívolo. Ou seja, sem cuidado. Ou seja, precipitado.
ou precipitada, a palavra. Devemos julgar pela reta justiça. E Deus julga pela reta justiça. Por isso que Davi dizia, olha, julga-me, Senhor. Porque em ti eu confio. Primeiramente, em ti eu confio. Eu sei que tu és o verdadeiro juiz, justo, que procede com a genuína justiça. E eu não tenho que temer, porque eu tenho procurado servir a ti, fazer a tua vontade. E às vezes a gente é confrontado do mesmo modo como Davi estava sendo pelos seus inimigos, estavam acusando. Nós podemos lembrar de José do Egito, que fora inocentemente acusado de ter cometido um adultério com a mulher de Potifar. E aí cai aquele ditado que diz onde há fumaça há fogo. Não era verdade, porque ela foi em cima dele, tirou a roupa dele, deixou ele nu, para querer dizer que ele estava nu correndo atrás dela. E ele ficou lá no calabouço. Mas Deus o exaltou. Demorou, mas Deus o exaltou. Colocou depois ele como governador do Egito. E Deus há de nos exaltar. E Deus há de exaltar aquele e aquela que está sofrendo injustiça, que está sofrendo calúnia, injúria, mas verdadeiramente. Porque tem muitos que dizem que estão sofrendo calúnia e injúria, mas não estão sofrendo, porque é a verdade sendo dita. Tem muitas pessoas que se apegam a esses versículos aí, né, para se esconder. Porque se for julgado diante de Deus mesmo, aí a coisa pesa. Porque a consciência não está limpa. Está muito pesada. Porque há muita hipocrisia. Prega uma coisa e vive outra. Por aí em diante. Mas aquele que é sincero, mesmo fraquinho, o Senhor há de ter misericórdia. E o Senhor há de pelejar a sua causa. Assim como o Senhor peleja do justo, daquele que está oprimido, daquele que é o órfão, a viúva, do necessitado. E Davi então recorreu ao Senhor. Porque a última instância, nós temos no Brasil 3 instâncias, né? Nós temos a comarca, nós temos o tribunal estadual, nós temos, podemos até ter 4. Temos o STJ e o STF, que é o Supremo, é a última instância. Mas para quem é cristão, a última instância, depois de ter passado pela justiça dos homens, é Deus que faz, de fato, a verdadeira justiça. Tem que ser, claro, até a primeira justiça a se recorrer. Buscar e a Deus em primeiro lugar para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Mas às vezes tem que passar pela justiça dos homens, né? E às vezes a justiça dos homens é cheia de parcialidades, de subornos, de enganos. Estou falando de casos hipotéticos, né? Às vezes a pessoa sofre, caluniada, injuriada, às vezes coloca um processo, que às vezes fica falando mal, e não é verdade. E Deus está contemplando tudo, né? Toda a ilação, toda a mentira pensada, a especulação e tal. Ele é isso, ele é aquilo. Ele é enganador, ele é falso. Você é Deus? Quer saber? Então, meus caros, se você é temente ao Senhor, não tema nada, né? O Senhor está julgando a sua causa. O Senhor está vendo, está fazendo o raio-x, está te examinando, te esquadrinhando, te sondando, vendo quem você é de fato. Os seus interesses. Se você tem interesses maquiavélicos, se você fica pensando 24 horas em pensamentos malignos, enganar o próximo, e correr atrás da violência, e maltratar as pessoas, fazer mal para o necessitado. O que é que São Tiago chega a nos dizer? Que é a verdadeira religião. Abster da corrupção desse mundo, que jaz no maligno, que está sobre a regência do Deus desse século, Satanás, e visitar os órfãos e as viúvas. No sentido não só de visitar, mas fazer o bem para eles, né? Porque visitar simplesmente por visitar. Vou lá, oi, tudo bem? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Ok, não. Visitar no sentido de conversar, se puder ajudar com mantimentos, ajudar. E se estende também aos necessitados, seja a necessidade qual ela for. Julga-me, ó Senhor. É uma meditação. Se esse versículo dá para fazer
bastante meditação, né? Julga-me, Senhor. Quem que pode dizer isso diante do Senhor? Por outro lado, devemos pensar o seguinte: Senhor, julga-me mesmo. Eu quero que o Senhor aponte as minhas falhas. O verdadeiro servo faz isso também, né? E aceita a repreensão do Senhor. Porque eu quero morar contigo, eu quero ter a tua presença, eu quero ter a tua Shekinah. Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Davi sabia que estava sendo íntegro, né? Quando você está na razão, você está na razão. Quando você não mente, não engana, você não joga falso, você não faz coisas erradas, você está íntegro, você está certo. O que você vai temer? Contando uma história verídica. Ocorreu há pouco tempo aqui na cidade. Duas pessoas estavam num carro e o carro tinha uma determinada cor e que estava sendo procurado pela polícia porque era um carro furtado, mas eles não sabiam o número da placa. E já saíram os policiais de modo equivocado, precipitado, com as armas em mãos, já para tirar. Mas as pessoas que estavam no carro estavam seguindo tranquilamente. Se assustaram, se assustaram. Mas seguiram, não temeram, porque estavam com a consciência limpa. Poderia ter acontecido uma catástrofe por conta de um erro? Poderia. Mas houve o escape. E eram inclusive duas mulheres. Depois elas contaram o relato, sofreram até, mas seguiram, porque elas poderiam, né, se desesperar muito e fazer qualquer outra coisa e dar algum problema. Isso serve como exemplo para nós pensar diferente da nossa vida com Deus. Se nós sabemos que nós somos diante de Deus, se nós confessamos os nossos pecados, se nós estamos temendo ao Senhor, amando a Ele sobre todas as coisas, ou procurando amar a Ele sobre todas as coisas, é próximo com nós mesmos. E nós temos a temer. Até eu fiz um comentário, e já é um comentário antigo, foi em 2017, eu editei o vídeo, coloquei lá aqui no conteúdo edificante, referente à fidelidade, e fiz a segunda pergunta. Você é fiel? A Deus é fiel, mas e você é fiel? Aí teve um irmão que falou, você também tem que perguntar para si mesmo. Claro que eu pergunto a mim mesmo. Mas eu não digo que Deus é fiel, eu não ando com camisa que Deus é fiel. Porque eu sei que Deus é fiel, mas que eu tenho que ser fiel também, né? Mas tem pessoa que usa e até diz esse jargão, Deus é fiel, como se você pode fazer qualquer coisa errada, que Deus é fiel, que você não vai passar por nada, ou que se passar, ele vai dar o escape. Mas às vezes as coisas não são bem assim. Porque os servos do Senhor no passado sofreram, né? Claro que Deus contempla tudo. Então tem que passar pela examinação nós mesmos, para que Deus venha aprovar. Para que Deus venha dizer na sua sentença, não, ele é inocente. Ele não é culpado. E se ele quiser, ele pode, inclusive, processar aquele que caluniou, que levantou algo que não era verdade dele. Fazendo comparativo com a justiça dos homens, que é assim que funciona. Julga, meu Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Tenho confiado também no Senhor sem vacilar. Ou seja, sem desacreditar. Ou seja, sem duvidar. Estar firme. Ainda que venham as intempéries, as injustiças, o sofrimento. Ainda que venham as avalanches, de tudo quanto é tipo. E pessoas que você nem espera. Você vê que é o inimigo trabalhando nesse sentido. Colocando, né, coisas ruins na sua mente. Na mente dessas pessoas, para afligir a outra. Versículo 2. Examina-me, ó Senhor, e prova-me. Esquadrinha-me a mente e o coração. Ou seja, consciente e subconsciente. Que o coração não é esse coração aqui, porque o coração aqui não pensa, não faz nada. É que está aqui, né? Simbolicamente, o coração é a nossa alma. Sede do nosso entendimento, vontade, desejo. E a mente é a nossa mente, que a gente pensa aí. A alma seria subconsciente, a memória, tudo relativo a isso. Então examina-me, Senhor, julga-me e examina. Já pede para julgar, pede para examinar, pede para provar, pede para esquadrinhar.
Pessoas que têm medo de Deus. Tem pessoas que foram educadas de modo equivocado, achando que Deus é carrasco, que se submeter a um julgamento de Deus é para ser condenado ao fogo do inferno e perecer. Não. Se você está fazendo por onde, não tem o que temer, né? Coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo, isso é verdade. Mas para aquele que, de fato, engana o seu próximo, faz mal aqui e acolá, dissemeia fake news, heresias e por aí em diante. Pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. O teu amor está sempre diante dos meus olhos. Olha que interessante, né? Por isso que Davi tinha um coração segundo Deus. Que ele enxergava o amor de Deus. O amor de Deus é tradução de misericórdia, de perdão, de reconciliação, de paz, de gozo, de tranquilidade. O amor de Deus não é apegado, não é interesseiro, tudo suporta, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3. O amor de Deus é sublime, vai além de todo o nosso entendimento. E Davi tinha o amor dele nos seus olhos, ele enxergava o amor de Deus. Será que a gente pode enxergar o amor de Deus? O amor imensurável do Senhor, que não tem como medir? Será que a gente pode contemplar isso? Será que aquele que fica te acusando, aquele que é o inimigo acusador, né? E que usa os seus adeptos, será que esse tem tirado a tua visão do amor de Deus para contigo, para com todos nós? Que Deus deu o seu Filho unigênito para salvar toda a humanidade? Tamanho do amor de Deus que nós nem merecíamos, porque Deus olhou para o céu e não viu nenhum justo sequer. O inimigo trabalha para nós perdermos a vista, a visão espiritual do amor de Deus e do significado desse amor. Amor ágape, amor altruísta, que entrega-se a si mesmo pelo seu povo. Quanto de nós seríamos capazes de se entregar para alguém? Paulo chega a questionar que poderíamos até nos entregar por um parente, alguém que a gente gosta. Dificilmente seria por um inimigo, mas Jesus morreu tanto para o bom como para o ruim. O sacrifício vicário na cruz do Calvário de Cristo Jesus foi tanto para o justo como para o ímpio. Como para aquele que gostava dele, como para aquele que não gostava ou odiava. Por isso que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é perfeito. E o inimigo faz nós perdemos essa visão de amor. E quando perdemos essa visão, às vezes nem totalmente, ficamos um pouco estrábicos, a pessoa começa a fazer coisas totalmente equivocadas, né? Não consegue enxergar no seu próximo alguém sendo a imagem e semelhança de Deus, não consegue amar o seu próximo, às vezes seu parente, às vezes vizinho, às vezes pessoas que até mesmo fazem coisas más a gente. E o amar não necessariamente quer dizer chegar a ficar muito perto, pode ser respeitar, não caluniar, não desprezar, entre outras coisas. Também cabe aqui a reflexão referente àqueles que, por conta da cegueira, que se deixaram, de fato, iludir pelo inimigo, eles não conseguem nem compreender o amor de Deus para si próprio. Não conseguem compreender o amor de Deus para com o outro, a misericórdia de Deus para com o outro, ficam julgando, dizendo, está para o inferno. Esse aí já está perdido, está no inferno, esse não tem mais salvação. Mas até para si mesmo eles já não enxergam o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque alguns já estão caindo até mesmo na descrença, no ateísmo. Outros estão fingindo de ser algum cristão, mas não são. Porque lá no fundo mesmo, eles não acreditam mais no Senhor, mais em amor, mais em nada. O primeiro amor se perdeu. Volta, igreja, ao primeiro amor. Não é a convocação de Jesus, aquela igreja está lá no Apocalipse? E o inimigo está tirando o primeiro amor de muita gente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado.
E se Jesus não abreviasse aqueles dias, muitos se perderiam, muita carne não se salvaria. Aí está. E o inimigo tem utilizado, principalmente gente da própria religião. Porque aqueles que já estão no mundo mesmo, né? Tem usado a própria religião para decepcionar as pessoas, para servir de pedra de tropeço, para enganar, para que as pessoas sejam rocha de escândalo, para que as pessoas não compreendam o amor de Deus, nem para com o próximo, nem como para si mesmo, e assim vivem perdidas, sem norte, sem direção, fazendo o que der na telha, fazendo o mal mesmo, matando, roubando, destruindo, pois essa é a missão do inimigo, claro, utilizando pessoas. Pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos. Quando o amor do Senhor não está mais diante dos nossos olhos, perdemos. Perdemos a graça de Deus, perdemos o Espírito Santo do Senhor, perdemos a compreensão da compaixão, da misericórdia de Deus. E aí a coisa complica. Complica tanto no âmbito espiritual, como material, físico, financeiro e por aí em diante. É difícil perdoar, é difícil amar, mas podemos lutar. E Deus quer dar visão aos cegos. Quer tirar da cegueira espiritual. Para isso é necessário nós fazermos a nossa parte. Porque nem tudo está perdido. Quanto à vida, a esperança, como diz o ditado. A pessoa está viva fisicamente, se já não está espiritualmente, mas está fisicamente, ainda há tempo para a ressurreição. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, como já dizia o apóstolo Paulo. Pois o teu amor está diante dos meus olhos. O amor de Deus está diante dos teus olhos, você consegue compreender, ainda que seja imensurável, incompreensível em dado momento, mas pelo menos 10% do amor de Deus. Para analisar, né? Eu me recordo de uma Santa Ceia, uma vez que eu tomei, que o pregador estava falando do sacrifício de Cristo. E eu entrei naquela mensagem e comecei a meditar e ver pelos olhos da fé Jesus padecendo na cruz do Calvário e sofrendo por nós. Pois o profeta Isaías disse que ele estava levando todas as nossas enfermidades e males sobre si, ali sendo, então, crucificado. Uma coroa de espinho. Teve sede, deram de beber fel. Fizeram de tudo com Cristo. E ali eu comecei a sentir a presença do Senhor. E ver quão miserável eu era, como pecador eu era. Porque estava muito aquém daquele amor sincero, genuíno de Cristo Jesus por nós. Nós estamos agora encerrando esse dia, era o dia da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, da Páscoa, segundo a tradição católica e comum. E vem a calhar essa mensagem, porque às vezes a gente esquece do que Jesus fez por nós e acabamos crucificando Ele, pisando no sangue de Cristo. E o Evangelho é amor, porque o fim da lei é Cristo. E sendo o fim da lei Cristo, nós podemos dizer que o fim da lei é o amor. Porque o mandamento vos dou: amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento, sobre toda a tua alma, ou de toda a tua alma, todo pensamento, e ao próximo a ti mesmo. Tudo é pautado pelo amor. Não o amor carnal, não o amor egocêntrico, não o amor dos homens e do mundo. Aquele amor que eu sempre falo no canal 1 Coríntios 3. E tenho andado na tua verdade. Que andar na verdade de Deus é de fato ser o que a pessoa é. Se a pessoa diz que é cristã, então ser cristão. Ser o sal da terra, a luz do mundo, que Jesus disse para nós sermos. O sal serve para conservar a carne, por exemplo. Mas quando é demais, se nós comer aquela carne com aquele sal todo, pode acontecer algum problema conosco, né? É só para temperar, principalmente a carne que está insípida, que não tem gosto, ou a comida que não tem gosto. É assim nós somos.
Bem como a luz, se for muito forte também, não ilumina direito. A pessoa fica com os olhos fechados, né? Só para iluminar de modo equilibrado. Então, se nós exercemos isso, nós estamos exercendo a verdade que é Jesus, né? Eu estou trazendo já para o Novo Testamento essa mensagem aqui de Davi, que fora por volta de 900 anos antes de Cristo. Essa oração que ele está fazendo ao Senhor. E ele atesta ao Senhor que tem andado na verdade dele, que era guardar na época os 10 mandamentos. E agora em Cristo Jesus é amar a ele, a Deus, sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos. Não me assento com homens vãos, ou seja, ele não estava na patotinha, na turminha, na panelinha dos ímpios. Não ia para o bar, falar da vida dos outros. Ele está com homens vãos, é isso. Falar de coisas que não é verdade, tolice, parvoíce, falar coisas vãs. O que é coisa vã? Coisa que não adianta, que não traz edificação alguma, não promove nada, não acontece nada de bom. Ah, mas eu tenho que distrair. Ah, mas eu tenho que rir. E até Salomão diz que a gente tem que rir mesmo porque é bom para o coração. Mas não é nesse sentido, né? Uma conversa vã, ou se aliar a homens vãos, é homens ou mulheres ou pessoas que não temem a Deus. Que falam coisas das mais perversas contra Deus e servos de Deus. Que não têm respeito. Que não têm, de fato, integridade. Que não são honestos. Que são corruptos. Que fazem as coisas sem nenhum remorso, nenhum temor, receio. Acho até que são semideuses ou até Deus, porque pinto e bordo e penso que nunca vão sofrer pelas suas devidas atitudes, as consequências delas. Não me assento com homens vãos. Lá o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém na roda dos pecadores, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. É isso. As más conversações corrompem os bons costumes, já dizia Paulo. O sujeito quer ter bênção, o sujeito quer ter presença de Deus, tem que estar, então, fazendo a sua parte, evitando determinados tipos de pessoas que não querem o Senhor, que zombam. Ah, mas eu preciso ganhar alma. Calma, porque nem é por força nem por violência. Deus trabalha. E para pregar é uma outra configuração, mas quando a pessoa não quer saber de pregação, não quer saber de testemunho do Evangelho, o bom mesmo é evitar. E principalmente aquele que conhece a verdade, sai da verdade e começa a fazer coisas erradas. Paulo chega a dizer: não saudeis os tais em sua casa. Se vê o tal, evite-o. Se ele vai para um lado, vai para o outro. É o desprezo. Paulo diz isso, está claro. E no caso de não saudar, me equivoco, não é Paulo, é João que fala. Então, Davi dizia que não se assentava com esses homens vãos. Que não era temente ao Senhor, que eram ímpios, que eram zombadores, malfeitores. E nem se associava com os hipócritas. Olha os hipócritas aqui. Quem são os hipócritas? São aqueles que dizem que são alguma coisa e são nada. Dizem que são judeu, mas não são judeu. Dizem que são de Jesus, mas não são de Jesus. Pregam uma coisa e vive outra. Dão fardos para o próximo, mas nem eles mesmos movem uma palha para fazer algo semelhante. Ou seja, o outro tem que carregar o fardo, mas ele não carrega nada, né? São os fariseus. A palavra hipócritas, na sua origem etimológica, ela quer dizer máscara, e remete ao teatro. Na época grega, tinha os atores e as atrizes que vestiam fantasias, que se mascaravam, então interpretavam alguns personagens. Então, o termo hipócrita vem disso. Está associado exatamente à dissimulação, à mentira, à falsidade, à máscara.
apresentar ser pessoa piedosa, santa, pura, beata, mas ser literalmente uma profana, uma nefasta, uma pessoa totalmente má. E como existe, né? E falo principalmente daqueles que estão ligados à religião, porque aqui, ó, Davi está falando, não me assento com os homens vãos, que são aqueles que não querem saber do evangelho. E quando ele fala nem se associa com os hipócritas, é aqueles que até querem saber do evangelho, mas para se promover ou se enriquecer, outros interesses eles têm, e não de ser cristão de verdade. Eu estou trazendo em miúdos, né, para cá. E naquele tempo de Davi era o seguinte, eram os ímpios que não queriam cumprir os 10 mandamentos, e os hipócritas eram aqueles que estavam dentro do povo de Israel, que fingiam ser certos, tementes a Deus Jeová, Javé, mas não eram. Até mesmo os levitas, que eram os ministros ali do templo. Quantas profecias a gente encontra no Velho Testamento referente aos levitas, referente aos sacerdotes, a casa de Arão, que é suja, exatamente a tribo de Levi, da casa de Arão, que era irmão de Moisés. Nós tivemos os filhos de Arão lá, fazendo coisa errada, fogo estranho, Abiú e Nadab. Se formos contar, temos um monte. Então, Davi diz que não andava com os hipócritas. E a gente também tem que evitar. Aborreço a congregação de malfeitores. Ele me recusa a sentar-me como os ímpios. E aqui ele fala que tem uns vãos, que são aqueles que não querem saber do Senhor e zombam. Tem os hipócritas, que são aqueles que apresentam ser alguém de Deus, mas não são. E tem aquele que é a congregação de malfeitores mesmo. Que o sujeito até tem lá uma autoridade de um sacerdote, de um pastor, né, trazendo os tempos atuais, mas ele só faz mal. E aquela congregação que é pastoreada por aquele camarada só faz mal. Só é sacrifício, só é farto. Tem que fazer isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso. Davi se afastava. Interessante isso, né? Trazendo para nós, né? Por isso que Jesus veio da tribo de Judá, veio do reinado de Davi. Porque Davi, apesar dos pecados, ele tinha uma sinceridade, uma transparência com Deus, ele se humilhava, ele fazia a coisa certa, ele lutava para ter a comunhão com Deus. Um dado momento, e talvez nós vamos pregar mais adiante em outros salmos, ele vai dizer, Senhor, não removes de mim o teu espírito. Ele sabia que sem Deus ele não era nada. Que até mesmo sofrendo ser um espírito, ele sofreria muito mais. Porque passando a privação com o Espírito de Deus, ainda há uma atenuação, há uma espécie de atenuante, ou é amenizada a dor. Aborreço a congregação de malfeitores. Você aborrece a congregação de malfeitores? Que são aqueles que dizem ser de Deus, mas fazem coisas mal ao povo. Eles não são hipócritas. Eles até são o que são, mas fazem mal. Quantos pastores, quantos padres, né? Maus, bravos, tiranos, dando a ideia até que Deus era carrasco. Deus era tirano. Deus vai matar. Deus vai colocar no fogo. Sensacionalismo por demais. Eu me recordo que quando eu era pequeno, criança, em alguém dizer, olha Bruno, você tem que ser temente a Deus, porque Jesus virá, o fim do mundo, aquele pavor todo, vai cair a estrela do absinto, vai acabar o mundo, vai tudo ser destruído, queimado com fogo. Né? Aquele terrorismo psicológico. Muitos deles não sabiam nem do que se tratava, nunca estudaram escatologia. Não sabiam eles que a igreja não vai passar por esse tipo de tribulação, que isso acontecerá depois do tempo do anticristo.
E hoje em dia nós temos aí os que pertencem a essa mesma congregação de malfeitores no YouTube, que ficam aterrorizando as pessoas. E depois vem ofertar, né, um livro lá, para você comprar o livro para se escapar da grande tribulação. É brincadeira, né? É brincadeira. Se afaste desses tais, meus caros. Senão você vai ficar mais maluco que já tá. Porque só de ir atrás desses canais ou atrás dessas pessoas, você já é maluco. E com todo o respeito, né? Que a Bíblia diz pra gente não chamar o nosso próximo de maluco, mas com todo o respeito. É um maluco no sentido de ser tolo, como o próprio Salomão dizia, que o tolo despreza a sabedoria, que é o temor ao Senhor, que é ir fazer a vontade de Deus. Nós não devemos dar ouvido a todo espírito, a qualquer tipo de pregação, de mensagem, porque tem mensagem manipulada, tem mensagem que é do inimigo também. Porque tem doutrina do inimigo, tem doutrina do homem e tem a doutrina de Deus. A doutrina de Deus está calcada aqui, ó. E não é esses achismos, ó, Jesus virá, está escrito na caixa de bombom da Nestlé. É, vou até pegar aqui. Alguém me deu essa caixa de bombom, então está escrito aqui na Nestlé. Olha aqui, Jesus virá, especialidades. Ó, tá escrito aqui, tem uma mensagem subliminar aqui, né? É, vão inverter isso aqui, ó, esse emblema da Nestlé que vai ter aqui. É brincadeira. Aborreça a congregação de malfeitores. Você tem que aborrecer a iniquidade e amar a verdade. E me recuso, eu não vou, me recuso a sentar-me com os ímpios, que são verdadeiramente aqueles que não querem saber de Deus, que zombam também, que de fato acham até que tudo isso é um nada infinito, são adeptos do niilismo, que é uma corrente filosófica que acredita no nada ad eterno, infinito, o niilismo. É, tem gente adepta disso, principalmente filósofos aí. Um deles é o Pondé, o Filipe Pondé, que estudou numa escola católica, que sabe a Bíblia de cabo a rabo, que fez um livro de Jó. É, fez um livro contando a história de Jó, o sofrimento de Jó. Porque acreditar que Jó existiu, ele acredita. Mas que Jó era um escolhido de Deus, aí isso é questionável. Porque Deus não existe. A gente tem que afastar desses também, né? O que a palavra ímpio quer dizer? É aquele que, em vez de cumprir a piedade, ele faz a impiedade, ou seja, ele não é pio, ele não é probo, ele não é justo, ele não é honesto, ele não segue os mandamentos do Senhor. Esse é o ímpio. Então nós temos 4 tipos de pessoas, né? Os homens vãos, o hipócrita, a congregação de malfeitores e os ímpios, que nós devemos nos afastar. Os homens vãos são talvez uma categoria até mais perversa, né? Vamos colocar assim. Porque, aliás, acho que os ímpios vão colocar aí, os ímpios são uma categoria mais perversa. Os homens vãos são aqueles que são vão mesmo, não tem edificação alguma, né? São aqueles que ficam em cima do muro, nem adoram ao Senhor, nem são hipócritas, nem são tiranos e nem são tão zombadores. São vãos, não tem proveito algum. Os hipócritas são os falsos cristãos. Os malfeitores são os cristãos tiranos, né? Muito zelosos. Em vez de ser zelosos da doutrina do Senhor, são zelosos da tradição, dos costumes, como eram os escribas, fariseus, etc. E os ímpios são aqueles mais perversos, né? E Davi se afastava, procurou se afastar de todos eles, e disse isso em oração. Lava as mãos na inocência. Lava as mãos na inocência. Você pode lavar as mãos na inocência, na pureza, na candura, na simplicidade, na purificação. E assim ando, ó Senhor, ao redor do teu altar. Que não necessariamente tem que ser o altar conforme o templo, né? Claro que na época de Davi era o templo, era o altar, ia lá cultuar o Senhor, ia lá fazer sacrifício para perdão dos pecados, remissão dos pecados e tal. Mas agora o altar do Senhor somos nós. Andar ao redor do altar do Senhor é andar de acordo com a vontade de Deus, para que o Senhor seja de fato o nosso Deus, para que Ele habite em nós que somos o templo do Senhor.
proclamando em voz alta o teu louvor e falando de todas as tuas maravilhas, proclamando em voz alta o teu louvor. Louvar o Senhor não é simplesmente louvar, cantar, é louvar com boas atitudes. Você louva ao Senhor quando você exerce aquilo que você aparenta ser, aquilo que você prega. É isto. E falando de todas as tuas maravilhas, testemunhando, né? Testificando das maravilhas de Deus. Senhor, eu amo a habitação de tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu amo estar na tua presença. Eu amo estar no centro da vontade de Deus. Eu amo estar fazendo a sua vontade, ó Deus. Amar a ti sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. Porque Deus só ama aqueles que o amam, né? Salomão já dizia isso. Eu amo aqueles que me amam e aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. O Senhor falando. E Deus nos ama, mas nós temos que nos amar. E às vezes, porque Deus nos ama, Ele também nos repreende e castiga para a gente estar no caminho certo. E assim ocorreu com Davi, né? Ele pagou as consequências do seu delito, mas isso serviu para ele voltar com mais temor e tremor ao Senhor. Senhor, eu amo. Então, como já disse, versículo 8, eu estou no versículo 8. Habitação de tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. São 12 versículos. 9. Não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida como a dos homens sanguinários ou sanguinolentos, como eu li na versão ali, da nova versão online, né? Então, Senhor, não colhas a minha alma, não tire, não remove a minha alma, não saque como a dos pecadores, ou seja, tira a alma para lançar fora da presença de Deus, lançar no fogo do inferno, lançar até mesmo fora da presença de Deus nessa vida e a pessoa não ser pessoa abençoada, mas sim atribulada, não ter o gozo da salvação e outras coisas mais. E nem a minha vida, nem saca a minha vida como a dos homens sanguinários, porque Deus saca mesmo, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não pense que o maior bandido do mundo, o maior ladrão do mundo, que se ele não se arrepender, ele não vai ter a sanção de Deus. E mesmo que ele se arrependa, ele tem que cumprir a justiça dos homens. E vai sofrer as consequências. E se não se arrepender mesmo, vai perder a salvação. Não pense que ele não vai ficar impune. Ele vai ser penalizado. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. É o que diga a palavra, né? E aí não é dizer que Deus é tirano. Não, Deus é justo. Deus é amor, mas também é justiça. Porque não teria como ser um Deus bom se ele não fosse justiça. Muito menos se ele não fosse amor. Em cujas mãos há malefício e cuja destra ou direita está cheia de subornos. Ah, quantos, né? Quantos políticos aí cheios da mão da bufunfa de suborno para aprovar projetos ou leis contra o povo. Questão que eu até falei no canal aí de Previdência e outras coisas mais, né? E Davi está pedindo a Deus para que não colha a sua vida, para que ele não sofra como esse que hão de sofrer. Que as mãos estão cheias de malefício, né? As mãos vão andando para fazer o mal. Fazer o mal. A pegar aqui, a colar, para dar um soco aqui, a colar, simbolicamente ou literalmente, na pessoa, para assinar, né? Coisas falsas, vão assinar aqui. Vamos enganar aqui, a colar. Por aí vai, né? E cuja a destra, a direita está cheia de suborno, cheia de grana, né? E só entrará nos céus quem tiver um coração puro, ser limpos de mão e puros de coração. Esses não têm limpeza nas mãos, né? Porque é cheio de malefício, enganar o próximo. Também é cheio de interesse de suborno, né? Que com a mão nós sentimos, nós apalpamos. Um dos sentidos é exatamente sentir. O tato. Né? Se a pessoa não tiver essa mão, muitos às vezes não tem a mão, até literalmente, até é bom, porque daí não pode fazer algumas ilicitudes.
E outros, por amor ao evangelho, claro, simbolicamente, eles perdem a mão que caminha para fazer malefícios, mal. Mas eu ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Novamente, Davi confirma, ratifica. Senhor, eu ando na minha integridade. Eu já pedi para o Senhor para me julgar, para me esquadrinhar. Eu já pedi para o Senhor, de fato, me provar. Para o Senhor atentar para mim, para minha integridade, por aquilo que eu faço, que eu tenho feito. Às vezes o cristão tem muita queixa, né? Senhor, eu tenho sido zeloso da tua palavra, eu tenho feito a tua vontade, mas eu estou sofrendo injustiça, estou sofrendo aqui e acolá, já não aguento mais. Elias sofreu com isso, ao ponto de desanimar e pedir até a própria morte. E ver o anjo de Deus confortá-lo, trazer o pão, a água, e dizer, vai, caminha por 40 dias, 40 noites. E ele alcançou o extraordinário de Deus, que foi a ressurreição. Aliás, a ressurreição não, foi o arrebatamento. E muitos questionam a questão de depressão. Elias, ali naquele caso específico, teve depressão, porque a depressão é algo inerente do nosso corpo, não é coisa maligna, não. Então, a lepra que Jó teve foi lepra maligna? Foi a permissão de Deus. Jó estava em pecado? Não estava. No caso aqui, Davi estava em pecado, estava sofrendo as consequências do pecado. Mas também estava percebendo que já era demais. Né? Por isso ele estava pedindo a misericórdia do Senhor. Agora tem servo de Deus que realmente é íntegro, que se esforça para ser o máximo e ainda sofre, como Jó sofreu, mas não negou o Senhor. E por isso é necessário nós atentarmos para a palavra de Deus que diz que o cristão é aprovado como ouro é aprovado no fogo. Tem que suportar as provações. Todos nós, né? Às vezes eu falo aqui muito para pensar assim, o Bruno só estava mandando nós. Não ele. Não, eu tenho que procurar. Eu sou falho mesmo. Tem muitas falhas. Não adianta eu dizer que eu não tenho, que eu sou santo, que eu sou melhor, porque essa palavra não é só para você, é para mim, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, corta de dois lados. Ou seja, corta aqui e corta acolá, né? Corta aí e corta aqui. A palavra é para mim, eu só sou um mero instrumento. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. E é para nós. Mas eu ando na minha integridade. Livra-me, tem compaixão de mim. Pede compaixão. E Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa, nós não sermos consumidos. O meu pé está firme em terreno plano, na grande congregação eu louvarei o Senhor. Ele diz que está firme, né? A pessoa não pode ser soberba. Eu estou firme e nunca vou cair. Pode vacilar, então tem cuidado. Aquele que está em pé, cuida para não cair. Já diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. E Davi dizia, Senhor, eu estou firme, né? Estou em terreno plano. Por que estava no terreno plano? Porque estava procurando andar no caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus. E aí está num solo mais firme, né? Não é um solo fofo, não é uma areia movediça. Uhum. Tem muitos aí fincando os pés num solo bastante fofo, uma areia movediça, né? Num pântano, e achando que está no caminho certo. O caminho é Jesus Cristo, né? O solo plano é Jesus Cristo. Não é outras portas por aí, facilidades. Porta larga, caminho largo e por aí em diante. Eu não estou falando do modo da religião, né? Lembrando. Falando do modo da Bíblia. Até porque eu não sou religioso do modo da religião humana. Não sou pertencente a catolicismo nem a protestantismo. Mas sim ao cristianismo nítido, claro, do Evangelho de Jesus. Que Deus os abençoe, meus caros. Essa foi a explanação. Aqui, nesse momento devocional, a gente só lê os versículos e vai meditando assim, né? Tem uma pregação maravilhosa, com estudo, né? Pregação de estudo e muito menos muito maravilhosa, né? Com bastante raciocínio, com o seu início, meio e fim. A gente vai comentando para ter mais ou menos a ideia do que Davi estava orando a Deus, porque isso aqui é uma oração ao Senhor e contando a sua situação. E muitos estão no caso de Davi. Às vezes pecaram, estão se arrependendo, e o Senhor está apto para dar o perdão e ajudar.
E é necessário prevalecer, perseverar em oração. Perseverar em oração. Já dizia a recomendação do apóstolo Paulo aos Romanos. Precisamos clamar ao Senhor, lançar as nossas ansiedades. Porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Os homens, as pessoas nos decepcionam, mas Deus não nos decepciona. Ainda que a mãe abandone o filho, Deus jamais nos abandonaria. Mesmo nós sendo infiel, Deus permanece fiel. E com essas palavras, que a gente possa ter força e ânimo do Senhor para passar pelo crivo, pelo julgamento do Senhor e sair ileso, e sair de fato livre, leve, solto, entre aspas. Porque fizemos por onde fizemos a vontade do Senhor, mesmo sendo fraco. Como dizia o Senhor Jesus, me parece, para a igreja de Filadélfia: eu sei da tua força, mesmo sendo fraco, mas tu tens lutado, né? É o que diz o versículo, até vamos ver se eu consigo ler aqui para a gente encerrar e já ir para a oração. Depois eu vou ver as mensagens dos irmãos, se alguém se manifestou aí. Vai deixando o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva. Ver se é na igreja de Filadélfia, já estou um pouco esquecido. É verdade, versículo 8, 3:8, que diz: conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que importa, mesmo tendo pouca força. Mas guardaste, procuraste guardar a minha palavra e não negaste o nome do Senhor diante dos homens, diante de ti, ou dos seus parentes, etc. Isso que importa. Se esforçar. Tem muitos que estão desanimados. Não adianta, eu já estou perdido, não tem mais salvação, está tudo contrário na minha vida, eu vou me entregar, né, aí ao mundão, ao inimigo, vou fazer coisas erradas e pronto, porque para mim tem a salvação. Isso é o inimigo trabalhando na sua vida. Eu pequei contra o Senhor, não tem mais salvação, blasfemei contra o Espírito Santo. Não. Se você está pensando já que está equivocado, já o Espírito de Deus já está trabalhando. Então você não pode dar o ouvido a outra voz perversa do inimigo que tenta, de fato, mudar a ordem dos fatos ou a mensagem do Senhor. Ele está dizendo: olha, você é pecador, mas eu tenho perdão aqui para ti. Enquanto a vida é esperança, eu quero te ajudar. E o inimigo está dizendo: não, você já está pecando mesmo, já se entrega mesmo e tal. Porque Deus não vai te salvar. Tem que tomar cuidado com isso. Ok? Vamos analisar aqui a mensagem. Aliás, as mensagens no YouTube, ver se a gente consegue ver se tem alguém se manifestando aqui. Muita gente se manifestaram, eu não ouvi, perdoa os irmãos, porque eu estava aqui sem acessar as mensagens. Edilene Oliveira, Pai de Cristo, aleluia, Pai do Senhor e Jesus Cristiano mente manifestou. Oswaldo Pereira, irmão, fazer igual que peixe que nada, depois faz uma visão introspectiva, vira, olha para dentro de si. Para nós tem que ser diariamente, verdade. Salvação é de graça, é fato, porém a permanência com ela custa-se um preço, ou seja, não é barato. Oswaldo ainda falou aqui ainda mais, né? Então a vida cristã, além de ser de renúncia da necessidade de buscar para colocar a vida no altar e fazer concertos e lavando as vestes, é um desafio, uma escolha pessoal e envolvimento, verdade? Eles pregam um Deus velhinho, com barbas brancas, para só ficar olhando quando eu erro desde do reino, né? Agora você me paga, né? Tipo assim, é verdade. Pois é, irmão, tem um homem que escreveu um livro com 70 páginas provando e dando argumentos que Deus não existe, mas como escrever 700 páginas de algo que não existe, essa é a maior prova que ele existe. É verdade, né? Porque se tem fundamento para dizer que ele não existe, é porque ele existe. É lógico isso, né? É até uma filosofia acerca. As pessoas inventam de tudo, né? Bem como tem, por outro lado, tantos físicos dizendo e aprovando com fundamentos que Deus existe. Porque a última partícula, ou a mini partícula, nanopartícula, bem pequenininha, seria a voz de Deus que criou tudo, deu o princípio de tudo e tal. Tem estudo, já vi algo referente a isso. Enfim, então já li as mensagens dos irmãos, já deram possivelmente os likes.
Os irmãos não deram like, que estão aí, já vai deixando o like. E eu vou orar agora, fazer uma breve oração para encerrar o devocional. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Abençoa os irmãos que se manifestaram aí na live, que estiveram nela. Senhor, abençoa o seu lar, a sua família. Recompense, dê o livramento, guarda, protege, cura as enfermidades daqueles que estão necessitando da cura, liberta aqueles que precisam da libertação. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, visita, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo, que estão clamando pela Tua misericórdia nesse exato momento. Só o Senhor que pode nos dar ajuda, nos fortificar, nos encher do Teu poder para vencer esses dias difíceis, tenebrosos, dias maus, onde há muita, Senhor, de fato, um trabalhar do inimigo ou o ataque do inimigo. Há, de fato, meu Deus, uma orquestração do maligno contra as nossas vidas, pois está furioso com aquele que teme ao Senhor, está procurando, de fato, está no seu caminho. Mas a tua palavra nos garante, dizendo que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do mal. Desfaça das obras do diabo contra as nossas vidas, obras contrárias, seja de bruxaria, de macumbaria, de inveja, de toda obra maléfica, seja extirpada, seja eliminada agora no nome santo de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Cristo. Meu Deus e meu Pai, converte vidas, tira, Senhor, do mundo do engano, tira do mundo das religiões pagãs, heréticas, Senhor, tira, Senhor, meu Deus, faz eles enxergar a verdade, chegar à verdade do Teu Evangelho, para não estar atrás aí de reencarnação, de espiritismo, de outras obras do inimigo, pois a tua palavra nos diz que o pecado é igual ao pecado de feitiçaria. Tantos já que pecam já são praticamente feiticeiros, imagina aqueles que fazem a feitiçaria em si próprio, pois a tua palavra diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, que essas pessoas possam alcançar a tua misericórdia e te salvar, pois só há um Deus que pode salvar a todos nós, que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alcança a tua misericórdia a tantas vidas atribuladas, tantas vidas enganadas, por tantas obras malignas que aí estão. O Senhor nos dá o grande livramento, acrescenta nossos anos de vida, cura todas as nossas patologias ou doenças, Senhor, visita aquele que está enfermo, abençoa as criancinhas, abençoa os jovens, Senhor, dá o grande livramento, dá o temor do Senhor, faça com que eles lembrem do Senhor no dia da sua mocidade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tomando nas tuas mãos verdadeiros servos, aqueles que têm pregado teu genuíno evangelho, de um modo simples, humano, e, obviamente, com toda a compaixão e misericórdia do Senhor, a fim de ganhar almas para o seu reino, e não para fazer um rebanho para si, e não para se enriquecer, e não para, de fato, pregar um evangelho anátema, maldito, em quem tem, de fato, feito com que muitas pessoas tenham perdido a salvação, ou feito com que muitas pessoas venham a adorar a um Deus estranho. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor haja, que o Senhor opere, porque operando o Senhor, quem impedirá? Visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, visita os necessitados, utiliza aqueles que podem servir como aí uma espécie de ajudador para dar o que necessita a cada um desses, ó Pai, principalmente as pessoas com mais condições financeiras para ajudar o necessitado, porque muitas vezes eles só lembram do necessitado na hora de uma data comemorativa e os outros momentos acabam esquecendo. Toca para eles ajudar essas vidas que estão às vezes sem teto, que estão sem comida e bebida, para que possam ser amparadas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos abençoa, meu Pai. Abençoa aqueles que vão trabalhar, ou já estão trabalhando nas suas jornadas, dá o grande livramento nas viagens, livramento onde quer que estejam, no seu trabalho. Abençoa a nossa vida por inteiro, abençoa os irmãos que têm comparecido aqui no canal, abençoa o irmão amigo policial, o irmão lá do canal For Flórida, abençoa, Senhor, meu Deus, os irmãos que estão apoiando o Cabo da Ciolo, abençoa, enfim, todos, ó Pai, que têm contribuído de alguma maneira para a prédica do teu santo evangelho, ou para, de fato, falar do teu amor às pessoas encarecidas desse amor verdadeiro. Graças te damos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e que o Senhor fará. Muito obrigado por essas palavras. Deus nos abençoe. Amém e amém. Então, se encerra agora o devocional, que quero eu ver se consigo fazer
todos os dias nesse horário, tá? Com a pregação e com a oração no final, já que essa era a praxe do devocional. E para quem quiser conferir o devocional, tem a playlist chamada Devocional, com já os 26 salmos ou 26 pregações que já fiz aí. Ok? Deus abençoe, boa noite a todos. Aquele que não deu o seu like aqui, dê, né? Depois que vê o vídeo, dê o seu like, né? Inscreva no canal, com você peça, se inscreva, enfim. E até a próxima.